Crise política, crise econômica. Insatisfações, manifestações, posições polarizadas marcam os dias de hoje no Brasil. Polarizações que têm disseminado indignação, mas também ódio por partidos políticos, governos, veículos de comunicação e por segmentos e classes sociais. A democracia supõe o contraditório, o conflito de ideias, as disputas sociais, políticas, econômicas. Mas o ódio e a intolerância podem ameaçar conquistas democráticas duramente construídas nas últimas 3 décadas. Há até grupos que pedem o absurdo da volta da ditadura militar ou a ruptura democrática, desconsiderando o resultado das urnas, a soberania da vontade popular, que é pilar fundamental da democracia representativa. Como garantir a liberdade de expressão, de manifestação, de interferência nos rumos políticos do país e, ao mesmo tempo, defender a democracia e as conquistas sociais dos últimos anos? Como combater a corrupção e o caráter patrimonialista, elitista e fisiológico da estrutura do Estado brasileiro sem comprometer o funcionamento das instituições da República e a normalidade democrática? Por que parcelas da sociedade de políticos brasileiros querem apostar no quanto pior melhor? Sangrar um governo legitimamente eleito não será ruim para o país, com efeitos econômicos e sociais terríveis para toda a população? Esse é o debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje analisa as manifestações que tomaram as ruas na sexta-feira e no domingo passado. Para essa conversa, tenho o prazer de convidar Vicky Barros, presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e Luiz Henrique Watanabe, presidente da Comissão de Transparência e Acesso à Informação da OAB de São Bernardo do Campo. Bem-vindos. Na sexta-feira, dia 13, as manifestações das centrais sindicais e movimentos sociais organizados aconteceram em cidades de 23 estados e também no Distrito Federal. O recado das ruas ecoou em nome da democracia, pela manutenção e ampliação da conquista de direitos, principalmente trabalhistas, pelo redirecionamento da economia, pela reforma política e pela defesa da Petrobras, empresa responsável por mais de 10% do PIB brasileiro e que emprega dezenas de milhares de trabalhadores. Mais de 100 mil pessoas marchando pela Paulista em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa da democracia, contra o retrocesso, contra o golpismo, contra o terceiro turno, contra quem não aceita o resultado das eleições, em defesa da Petrobras como instrumento de desenvolvimento público brasileiro, pela reforma política, pelo fim do financiamento empresarial de campanha. A presidente Dilma, independente do que ela foi eleita legitimamente pela vontade da maioria do povo brasileiro. E é isso que deve ser respeitado. No domingo, 15 de março, vários grupos em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal ergueram bandeiras contra a corrupção, contra o governo federal, pelo impeachment e até pela intervenção militar, ou seja, pela volta da ditadura. Aqui é a população se manifestando contra o descalabro desse governo. Só isso. Desse governo ou de muitos governos? Não, é desse principalmente, porque aqui esse governo institucionalizou a roubalheira no país. Eu quero uma democracia mais livre, né? Governado por civil ou militar? Pelo civil, com certeza. Isso aqui na sua frente, intervenção militar. A intervenção militar é para tirar todos esses corruptos do poder. O Brasil tem uma democracia recente de apenas 30 anos. Essa grande conquista foi marcada pela luta dos movimentos sociais, dos trabalhadores do campo e da cidade, dos estudantes, dos intelectuais, e muitos perderam a vida pela conquista da democracia. Então, como pensar e solucionar os problemas do momento atual? Momento muito tensionado e no qual as disputas políticas e os desafios econômicos e o combate à corrupção geram instabilidades, destilam ódios e jogam perigosamente com o quanto pior, melhor. Vicky, como superar essa conjuntura, esse contexto tão tenso, tão difícil no Brasil hoje? Bom, primeiramente, boa noite. Eu acho que o Brasil vive um momento hoje de polarização política muito forte. Eu acho que é natural e é legítimo que diferentes opiniões se expressem
nas ruas ou em qualquer espaço. Eu acho que, inclusive, a divergência, quando é tratada nos marcos dos valores democráticos, eu acho que a divergência ela é saudável, inclusive, para a democracia. Agora, uma coisa que eu acho que a gente precisa entender é para onde a gente quer levar o nosso país. Eu acho que a gente precisa, na nossa opinião, aprofundar a democracia brasileira. Esse sempre precisa ser o nosso desafio. Aprofundar a conquista dos trabalhadores e trabalhadoras e que a gente consiga garantir justiça social no nosso país, soberania, democracia, direitos sociais para todos, toda a população brasileira. Como é que a gente faz isso? Eu acho que as manifestações têm mostrado que existem, inclusive, opiniões divergentes sobre qual rumo que o país deve tomar. Então, opiniões diferentes foram levadas às ruas nos últimos dias. Algumas, inclusive, flertaram com o autoritarismo, ao defender, por exemplo, a intervenção militar. Eu não concordo com isso. Eu acho que esse é um tempo do qual o Brasil não deve sentir saudade. Eu acho que a gente não tem que pedir volta da censura, a volta da tortura, a volta da suspensão dos direitos civis. Da suspensão dos direitos, né? Da clandestinidade para aqueles que, porventura, discordem, né, daquilo que está posto. Eu acho que hoje no Brasil você tem o direito de discordar e isso é algo do qual a gente não deve abrir mão. Então, eu acho que para aprofundar a democracia brasileira, a gente precisa definir quais os rumos que a gente quer seguir a partir de agora, né? Por exemplo, um debate que está muito colocado hoje no Brasil é a questão da corrupção. Eu concordo que a corrupção ele é um mal perverso na política brasileira que precisa ser combatido. Então, como é que a gente combate a corrupção no nosso país? Eu acho que a gente combate impedindo que políticos corruptos cheguem no poder, mais do que tirando o político A ou B, embora políticos A ou B responsabilizados por crime de corrupção precisam ser punidos, terem seus direitos políticos cassados, como manda a legislação brasileira. Agora, para impedir que esses corruptos cheguem ao poder, a gente precisa mudar a forma como as eleições acontecem no nosso país, para que ela seja mais transparente, mais democrática, inclusive para que programas políticos possam se apresentar com mais clareza. Que é a ideia da reforma política. Mas antes de você falar da reforma, queria ouvir o Watanabe também sobre esse assunto. Como superar esse momento de crise, se é que, na tua opinião, é possível que ele seja superado? Primeiro, boa noite a todos os telespectadores, boa noite o Tuto, boa noite a Vicky. É um prazer enorme estar aqui hoje nessa importante emissora e qualificada audiência também, que a gente estava conversando antes. Luiz, eu estava entre os manifestantes do dia 15. Eu estava lá pedindo o fim da corrupção, eu estava lá indignado. E qual foi a minha sensação? A de que no dia 15 a gente não tinha uma pauta muito bem definida. Os diversos setores da sociedade estavam lá, cada um gritando aquilo que pensa. Muitos gritos sem nenhum fundamento, sabe, aquela coisa negativa, não sabe o que está dizendo. Outros vestidos do abadá amarelo correndo atrás do trio elétrico, que é o carro de som. Outros, lamentavelmente, defendendo a intervenção militar. Isso que é o que a gente concorda em número, gênero e grau, viu, Vicky? Estou absolutamente contra esse tipo de postura. E muitos outros dizendo fora PT, fim da corrupção, enfim. Eu vejo que o Brasil está, sim, infelizmente, passando por um momento de crise institucional. Eu acho que a população precisa de uma resposta e eu vejo que essa resposta não tem, assim, a curto prazo, algo que a gente possa fazer e acontecer, porque se tivesse já teria feito. Eu vejo na educação, eu vejo na reforma política, sim, mas mais do que a reforma das leis, mais do que o modelo de eleição, eu vejo na maneira de ensinar as pessoas, de que o brasileiro saiba melhor o que ele está fazendo. A gente não sabe exatamente o que faz um vereador, o que faz o prefeito, o que faz o governador. E eu não estou dizendo que eu, você, a Vicky, nós somos burros despreparados, não falo. Eu falo que falta cultura política, sim. Para escalar os jogadores da seleção brasileira, todo mundo sabe. Mas para escalar direitinho o time que vai governar, determinar as diretrizes orçamentárias, os rumos do governo, isso a gente precisa avançar. Então é nesse sentido que eu vejo, Luiz, é difícil te responder o que o Brasil precisa para resolver o problema, porque não vai. Se tivesse, já teria feito. São 30 anos de democracia, a 7ª eleição, se não me engano, fluindo de maneira agradável, saudável para a população, e nós não resolvemos. Nós temos que continuar amadurecendo. E todo esse processo, tanto as manifestações de 2013, como agora da sexta-feira, no dia 13 e também do dia 15, são válidas e importantes para esse processo democrático. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta.